Você que trouxe a sua Bíblia impressa, abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. A gente vai estar hoje olhando uma parábola muito linda da palavra de Deus. E talvez essa parábola você conhece ela, você já ouviu sobre ela, mas talvez o foco da parábola para você, ela está errado. Então abra em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. A gente está muito feliz hoje com a presença da mãe da Renata, a mãe da Adriana, do Renato. Muito obrigado pela presença. Depois a gente vai estar orando por você. A gente sempre tem orado por ela. Está lá tá um slide aí? Isso, obrigado. Já está aqui no slide, eu já mudo aqui. Isso. Esse texto, ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: que todos os publicanos e todos os pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Eles criticavam Jesus e diziam: este homem recebe pecadores e ele come com eles. Jesus, nesse contexto aqui, só para a gente entender o porquê que Jesus falou essa parábola. Jesus foi criticado. E por que ele foi criticado? Porque ele, como mestre, como filho de Deus, ele acolhia pecadores. Ele comia com pecadores. Ele ensinava pecadores. E os publicanos e os pecadores se aproximavam dele para ouvi-lo. Queriam ouvir os seus ensinamentos. Mas havia ali alguns religiosos naquela época, chamados de fariseus e os publicanos, que eles criticavam Jesus. E Jesus, em resposta a essas críticas, de que ele não podia comer com pecadores, estar com pecadores, Jesus então ele fala 3 parábolas. Em Lucas capítulo 15, você vai ver ele falando, a primeira parábola é a parábola onde a ovelha está perdida. Então o pastor perde uma das suas ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Depois, a partir do versículo 8, nós vemos a parábola da moeda perdida. E aí, a partir do versículo 11, nós vemos então a parábola do filho pródigo. A parábola do filho perdido. E o tema de todo esse capítulo e o objetivo de todas essas parábolas, principalmente do filho pródigo, é que Jesus queria mostrar a esses religiosos, a esses fariseus, que a coisa mais importante para ele, no seu ministério, era que o Pai queria resgatar pecadores que estavam perdidos. E é por isso que ele, como filho de Deus, comia com pecadores e ensinava pecadores. Agora a gente vai lá para o versículo 11, onde está a parábola. Jesus continuou. Um homem, ele tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. O pai fez a divisão. O pai ouviu o pedido do filho, talvez mesmo não concordando, fez o que o filho pediu. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região bem distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma desenfreada. O texto aqui diz desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, depois de ter perdido tudo o que ele pegou do pai como parte da herança, houve uma grande fome em toda aquela região. E aquele jovem, aquele moço começa a passar necessidade. Agora sem dinheiro, ele precisa de trabalho. Ele foi empregar-se como um dos cidadãos da região, que mandou ele, aquele moço, agora ao campo. E o cuidado dele, o trabalho dele era cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas nem a lavagem dos porcos ofereciam a ele. Ninguém lhes dava nada. E o texto continua, caindo em si. Ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele toma uma decisão. Ele pensa: eu vou me levantar,
eu vou voltar para o meu pai. Eu vou dizer para o meu pai: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Pai, me trata como um dos teus empregados. E a seguir, depois de pensar no que ele faria, ele se levantou, ele foi para o pai. E ele ainda estava longe quando o pai ouviu. E a atitude do pai foi, movido de compaixão, o pai corre, abraça-o fortemente, ternamente, e o beija. E aí o filho diz: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai já interrompe o filho, não permite que ele continue, e já diz o seguinte aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem-lhe um anel de ouro, um anel no dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo, matem esse novilho, vamos comer, vamos festejar, porque esse meu filho, ele estava morto e voltou à vida. Ele foi achado, ele estava perdido. E então começaram a festejar o seu regresso. Querido, nesse texto, talvez você já ouviu essa mensagem sobre o filho pródigo, e talvez o que você foi ensinado aqui, o personagem principal aqui é o filho pródigo. Mas quando Jesus, ao responder às críticas dos fariseus e dos publicanos, ele traz essas 3 parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. O que Jesus queria mostrar é que o grande personagem principal aqui, principalmente dessa do filho pródigo, é o pai. Porque o pai representa Deus, que está disposto a nos perdoar, que tem um amor grandioso por nós, mesmo nós estragando tudo, pecando, se afastando dele. Então, quando a gente olha para a história desse jovem, quando a gente olha para a história do que esse jovem estava vivendo, a primeira coisa que a gente vê aqui é que esse jovem, esse moço, ele era feliz, mas inconscientemente. O que é isso? Quando a gente olha o texto, a gente vê que este homem tinha 2 filhos. Então esse filho, a Jesus contar aquela parábola, esse filho representa aqueles publicanos e pecadores, fariseus ali. Esse filho, ele tem um pai. Esse filho, ele tem uma mesa farta. Ele tinha tudo o que poderia ter naquele lar, mas ele era um filho com o coração insatisfeito. Ele era feliz, mas não percebia isso. Ele era alguém que já tinha tudo, mas não conseguia enxergar isso. Ele tinha um coração insatisfeito. Ele não conseguia reconhecer tudo que tinha. Não se sentia satisfeito com tudo que ele já tinha. Adão e Eva foram tentados no paraíso nessa questão. Estavam no paraíso, tinham tudo que poderiam ter, somente de um fruto eles não poderiam comer, presença de Deus ali, e mesmo assim, não era suficiente o que já tinha. Eu preciso de algo mais. E quando a gente olha para a história desse filho pródigo, nós vamos ver que muitas vezes nós também andamos por corredores escuros e perigosos por causa disso, insatisfação. Estamos insatisfeitos e a insatisfação nos faz tomar algumas atitudes que lá na frente a gente pode se arrepender, mas que depois não tem mais como consertar. Insatisfeito com a vida. Quantas pessoas hoje insatisfeitos com a vida, insatisfeito com os filhos, com os pais, com o casamento, com o trabalho, com a igreja, com Deus. A insatisfação é algo que muitas pessoas têm sentido hoje. E quando esse sentimento está nos nossos corações, sabe o que acontece? A vida perde o sabor. A mesa, mesmo farta, já não faz mais sentido, porque no coração há insatisfação. A gente tem tudo, mas não consegue enxergar, como esse filho, que tinha tudo na casa do pai, mas a insatisfação faz com que ele se rebele. E quando há insatisfação no nosso coração, as coisas que nós temos não nos satisfazem mais.
De repente tudo o que Deus colocou nas nossas mãos não faz mais sentido, perde o valor. E o drama desse moço é isso. Ele tinha tudo, mas não percebia isso. Ele era feliz já, mas ele não sabia e não percebia. Não estava com os olhos abertos para aquilo que ele já tinha recebido. E quantos hoje estão vivendo esse drama também? De já terem muitas coisas, mas a gente, por conta da insatisfação, não consegue ver isso. A insatisfação, quando a gente olha para o Antigo Testamento, fez com que os israelitas se revoltassem contra Moisés, contra Arão, contra o próprio Deus. Foi a insatisfação que fez aquele povo andar pelo deserto durante 40 anos, distante da terra que Deus tanto queria dar para eles, a terra que manava leite e mel. Mas a insatisfação gerou neles reclamação, rebelião, porque eles nunca estavam satisfeitos. Então, esse filho mais novo, ele faz algo. Ele pede ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai, ele repartiu a sua propriedade entre os filhos. Esse desejo de independência, ele é devido a essa insatisfação. Eu não estou mais satisfeito na casa do pai. A presença do pai, estar aqui para mim já não é bom. Eu quero algo novo. Eu quero uma experiência nova. E normalmente um filho receberia a herança somente após a morte do pai. E o filho aqui, ao pedir a sua parte da herança, ao instigar essa divisão antes do tempo, de forma precoce, é como se ele estivesse dizendo para o pai o seguinte: eu não me importo mais com o Senhor. É como se o Senhor para mim já tivesse morrido. O que eu quero do Senhor é somente mesmo o que é a minha parte, o seu dinheiro. Era isso que esse filho na prática está dizendo a esse pai, porque o pai ainda estava vivo, e a repartir a herança era só após a morte do pai. Então esse desejo da herança antes da hora da morte do pai era uma rebelião. Era ele dizendo ao pai: eu não me importo mais com o Senhor. Ele desejava a herança antes da hora. Ele consegue essa herança e ele parte para uma terra distante, que não é falado no texto para onde, mas deixa bem claro que era um lugar bem distante. Era um lugar onde ele não teria mais supervisão, onde ele teria essa independência, onde ele não teria ninguém mais para olhar ele, para dar palpite na vida dele. E isso é o que acontece quando as pessoas estão insatisfeitas. Olha quantas notícias nós temos de pessoas, tirando a questão da depressão, que quando estão insatisfeitos com a vida, eles fazem o que com a vida? Dão fim a ela, porque a insatisfação gera isso. Aqueles que estão insatisfeitos com a família fazem o quê? Abandonam o lar. Aqueles que estão insatisfeitos com o casamento, deixam o casamento. Aqueles que estão insatisfeitos com a igreja, trocam de igreja. Falam mal do pastor ainda. Porque essa insatisfação faz com que a gente não consiga entender que o que a gente tem é já motivo de gratidão, de contentamento. E a gente permite que esse sentimento vá gerando em nós essa perturbação de que eu preciso de uma nova experiência, de um novo lugar, de algo novo, como esse moço aqui fez. Ele tinha tudo, mas não valorizava. Ele era feliz já na casa do pai, mas ele não conseguiu enxergar isso. Mas aí ele passa por um novo momento. Ele agora é infeliz inconscientemente. Por que infeliz inconscientemente? Porque aquele filho, ele reúne tudo que ele tinha, ele não deixa nada para trás. Ele pega a sua parte da herança, ele pega tudo que era dele e ele vai para uma região distante. E lá ele faz o quê? Multiplica tudo que ele tinha. Ele desperdiçou todos os seus bens. Ele viveu de uma forma desenfreada. Nessa outra versão diz, ele viveu de forma irresponsável. Foi isso que ele fez. Não sabemos para onde ele foi, mas agora ele está sem supervisão, sem ninguém apontar o dedo para ele, monitorar ele, e ele perde tudo em função de festas, amigos, banquetes, aventuras. Ele está curtindo a vida sem responsabilidade alguma. E o retrato que Jesus nos traz aqui desse moço é de que ele
antes era feliz na casa do pai, não percebeu isso, e agora ele achou que era feliz vivendo de forma irresponsável, gastou tudo. Quantas vezes a gente vê jovens e adolescentes passando por essa crise, e adultos também. Lá fora é melhor, aqui dentro é chato. Eu acho que se eu ficar fora, se eu buscar outras experiências lá fora, olha, o mundo tem tanta coisa para mim poder curtir, e essa insatisfação faz com que a gente acredite nessa mentira, de que Deus e a presença dele já não é o suficiente. Quantas pessoas que antes estavam numa igreja local, mas foram seduzidos por conta dessa insatisfação, acharam que ser feliz é curtir as coisas que esse mundo oferece. Foi isso que a serpente fez com Eva, gerou dúvida. Foi isso que Deus disse: não coma do fruto. Eva, Deus está limitando vocês. Deus sabe que vocês podem conhecer muito mais, desfrutar de muito mais. Há muito mais coisas lá fora. Não fiquem limitados ao que Deus colocou. E quantas pessoas estão dentro das igrejas locais tendo esse olhar, por conta da insatisfação. Ler Bíblia, orar, dízimo, pastor, esse negócio de serviço, esse negócio é muito chato. Lá fora vai ser muito melhor, eu vou curtir a vida como eu quero. Era isso que esse jovem achou que ia acontecer, que ele ia ser feliz, mas ele era só infeliz, inconscientemente. Querido, todos os convites que o diabo nos faz, eles são bonitos no primeiro momento, mas eles não valem a pena. Você não pode esquecer que o diabo continua sendo enganador, falso e mentiroso, e que o único propósito do diabo para a nossa vida continua o mesmo: matar, roubar e destruir. Ele não tem nenhum outro propósito para a minha vida e para a sua vida, é matar, roubar e destruir. Portanto, as bebidas, os jogos, a cama de adultério, as drogas, os mundos cheios de luzes, tudo isso que cativa os olhos, isso só aprisiona, rouba a paz e traz feridas, algumas incuráveis. Não há melhor lugar para se estar do que na casa do Pai, na presença de Deus. Não permita que a insatisfação faça com que os seus olhos, com que o seu coração ache que lá fora, fora da casa do Pai é melhor. Porque, querido, não é. Não é. Não é. E esse moço, ele passou por isso. Ele desperdiçou todos os seus bens. Enquanto tinha dinheiro, ele tinha amigos. Ele tinha a festa estava rolando. Ele achava que era feliz. O pecado, em alguns momentos na nossa vida, pode parecer atraente, mas o pecado, ele continua fazendo o que ele sempre fez. Ele nos escraviza, nos torna prisioneiros. E essa história desse filho pródigo nos alerta para o perigo do egoísmo, da ganância, dessa busca por prazeres passageiros. Paz verdadeira, a alegria verdadeira é só na casa do Pai, é só na presença de Deus. Não permita que a insatisfação faça com que você acredite que é lá fora. A buscar a felicidade fora do lar, fora da comunhão do Pai, ele caiu em diversas armadilhas. E ele desperdiçou porque viveu de forma irresponsável. Essa experiência desse filho nos ensina que o pecado, nas suas diversas formas de ação e de atuação, ele nos afasta de Deus. A verdadeira felicidade está somente na presença de Deus. Na presença de Deus. E ele passa por uma nova fase. Agora ele é infeliz. E ele sabe que ele é infeliz. Sabe por quê? Porque ele gastou tudo. Ele viveu de forma irresponsável. E houve uma fome naquela região. E o que aconteceu? Ele começou a passar necessidade. Ele começou a passar alguns momentos de aperto. E agora ele não tem mais dinheiro. Ele precisa de trabalho. E ele foi se empregar. E o trabalho que ele conseguiu foi cuidar de porcos. Mas a fome era tão grande que esse moço, ele deseja comer as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém me dava nada.
Sabe o que ele está mostrando aqui? Um quadro que ainda é real hoje. Que alguns que se dizem amigos só vão estar do nosso lado quando a gente tem algo para oferecer. Depois que a gente perde o que a gente tinha para oferecer, cadê esses amigos? Quantas pessoas acreditam que amigos é aquele que vai estar com você sempre? E aí você está lá, enquanto tem dinheiro, enquanto tem o que oferecer, essa pessoa está do lado. Mas a hora que a crise vem, é que você vai descobrir quem são os verdadeiros amigos. E esse jovem descobriu que os amigos da farra, que os amigos do boteco, que os amigos não eram amigos dele. Porque agora ele está sozinho, ele está com fome, ele precisa arrumar trabalho. Os amigos que ele tinha antes eram só amigos que queriam explorar ele, não queriam amá-lo, ajudá-lo em todos os momentos. A cena que Jesus pinta para esse quadro é dramático, porque o que ele conseguiu de trabalho era algo que para os judeus era inaceitável. Quando a gente olha a história do povo judeu, os judeus eles não comiam carne de porco, porque eles consideravam que o porco era um animal imundo. E nós não podemos, como judeus, comer alimento de porco. Era o que eles tinham como cultura, era o que eles tinham como ensinamento. E agora esse moço, mesmo com todo esse ensinamento, tem que cuidar de porcos. Olha o fundo do poço que ele chega. Ele não encontra um emprego digno. Vai cuidar de algo que na sua mente, que na sua cultura é imundo. E o mais grave, a fome era tão grande, que mesmo sabendo que porcos para eles eram imundo, ele deseja se alimentar do que os porcos comiam. Por que tudo isso? Consequência de uma insatisfação que gerou rebeldia, desejo de dependência, de sair da casa do pai, de viver fora da casa do pai, de viver fora de um monitoramento, de uma supervisão. Quantas pessoas que hoje saem, ou que você conhece, que um dia saíram de uma igreja local, que estão lá fora, saíram porque acharam que iam ser mais felizes, e hoje eles reconhecem que não foi o que eles esperavam, que não aconteceu o que eles imaginavam, e que hoje eles são infelizes conscientemente. Mas esse jovem, ele teve a oportunidade, ele passou por uma experiência que agora ele era feliz conscientemente. Olha o que diz o texto: ele caiu em si, ele lembrou do que ele tinha lá na casa do pai, mas não do que ele tinha, do que os empregados tinham na casa do pai. Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura? A mesa é farta, na mesa dos empregados do meu pai, e eu aqui estou passando fome, eu estou morrendo de fome. Eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do pai, eu vou dizer ao pai: pai, eu errei, eu pequei, eu falei, eu fiz tudo errado. Ele tomou essa decisão. O filho mais novo, ele reconhece a sua miséria, ele lembra da fartura dos servos da casa do pai, e ele decide voltar para a casa do pai. Esse arrependimento, esse desejo do retorno, mostra que aquele filho agora reconhecia que ele só podia ser feliz de novo na casa do pai, na presença do pai, não longe do pai. Vou me levantar, vou voltar. Após se afastar do pai, após desperdiçar tudo que ele experimentou com dinheiro, agora ele sentia vazio, miséria. Mas agora ele faz algo. Ele pensa em tomar uma decisão. Mas, querido, o ponto mais importante aqui é não só pensar na decisão que eu tenho que tomar em algumas áreas da minha vida, mas eu preciso tomar a decisão. Quantas vezes, culto após culto, a gente ouve uma música, a gente ouve uma palavra, a gente ouve algo que mexe com a gente, que mexe em algumas áreas da nossa vida que precisam ser consertadas, que precisam ser trabalhadas, e a gente ouve, a gente sai até desafiado, mas a gente não toma uma decisão de mudança, de colocar em prática. Se esse jovem ficasse somente nisso, vou levantar, vou voltar, e não fizesse nada, não valeria de nada o que ele pensou. Ele fez o quê?
ele se levantou. Mas não para correr da realidade. Ele se levantou para ir para o Pai. Ele foi reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua falha. Porque não adianta nada estarmos no culto, ouvir e não tomar decisão nenhuma. O moço tomou a decisão. Ele se levantou. Ele foi. E o ponto principal aqui é o da decisão. Porque ele disse: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus. Porque ao pedir a parte da herança, eu estava dizendo para o Senhor que eu não me importava mais com o Senhor. Eu estava desonrando um mandamento. Eu estava desobedecendo o mandamento de honrar o pai, de honrar a mãe. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Esse rapaz, ele toma uma decisão. Ele decide. Porque a coisa mais importante é a decisão. E é de um coração quebrantado e contrito que Deus não despreza. Não é um coração soberbo. Ele não chega dando desculpas. Ele chega dizendo de fato o que aconteceu. Eu gosto muito dessa cena. O pai ainda estava longe, o filho ainda estava longe, quando o pai o viu. Alguns acreditam que esse pai, ele ficava esperando, porque ele sabia que esse filho voltaria. E lembra porque o ponto principal da parábola é o pai e não o filho? Porque o que Jesus queria mostrar para aqueles fariseus e publicanos, que o Deus que Jesus estava ensinando ali, era como esse pai. Mesmo eles sendo religiosos, tão seguindo a lei corretamente, mas tão distantes de Deus, se eles voltassem para o Pai, eles teriam a oportunidade do perdão. E esse texto serve para nós de que forma? Quantas vezes hoje nós estamos na casa do Pai? Talvez a gente não saiu da casa do Pai. Mesmo insatisfeitos, a gente permanece na casa do Pai. Mas a gente está tão distante do Pai, a gente não conversa mais com esse Pai, com esse Deus. A gente não deixa Ele mais falar com a gente através da palavra. A gente está aqui, mas não nos importamos mais com o Pai. E esse texto mostra que tanto aquele que saiu, como aquele que está dentro, mas está distante, pode voltar para o Pai. E quando a gente volta para o Pai, como esse filho voltou, ele não encontrou nenhum pai julgando ele, condenando ele, dizendo: está vendo, te avisei, eu sabia. Talvez eu e você faria isso, né? Mas lembra que esse pai representa Deus, porque é desse jeito que Deus nos trata. Mesmo a gente pecando, mesmo a gente errando, mesmo a gente pisando na bola, Deus simplesmente está de braços abertos para nos perdoar, para nos restaurar, para nos trazer a oportunidade de um recomeço, de uma nova vida, de uma nova experiência. Por isso que quando ele está falando, o pai já interrompe ele. O pai nem ouve o que ele ia falar. E o pai já diz o seguinte: vamos, depressa, não fiquem parados não, vamos fazer festa, vamos comer, vamos festejar. Esse meu filho estava morto, ele voltou à vida. Ele estava perdido e ele foi achado. Nenhuma condenação, nenhuma culpa, nenhum aceno: olha, eu te avisei. Não, somente perdão, graça, misericórdia. Talvez quando você vem para algum culto, quando você vai orar, vem sobre você alguns pensamentos de culpa. Quem é você para orar? Quem você pensa que você é? Você acha que Deus vai te ouvir? Querido, eu quero dizer para você que independente do que você já fez ou já falou, quando a gente vai até o Pai, Ele está assim, de braços abertos para nos ouvir, de braços abertos para nos abraçar, para nos perdoar, mesmo nós não sendo merecedores. É por isso que nessa parábola, Deus é representado aqui como esse Pai. Esse Pai que continua sendo o mesmo para nós hoje, que nos ama, que tem paciência conosco, e que mesmo com a nossa insatisfação, continua nos abençoando, continua cuidando de nós, e continua dizendo para nós: não saia da casa do Pai. É somente na casa do Pai que a gente tem satisfação completa. É ilusão achar que fora da casa do Pai a gente vai ser feliz, porque não vai. E é por isso que nós vamos cantar. É por isso que você vai ficar de pé agora.
E a gente vai, através desse cântico, cantar isso, que nós somos amados, que nós somos cuidados por esse Deus, porque esse Deus, Ele tem amor por nós, e um amor ousado, um amor grande, um amor que não tem como a gente medir. Cante, cante ao Senhor.